Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz, muita luz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Estou eu e a minha Fábio lindona aqui, né, Fabiana? Manda um abraço para os nossos amigos. Beijo, pessoal. Minha comentarista oficial, deixa eu baixar o som aqui. E pessoal, quero dar boas-vindas a vocês do Nordeste do Brasil, do Norte, do Sul do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, aonde quer que você se encontre, seja você muito bem-vindo. Eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos lá em Moçambique, na Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros em Portugal, nossos queridos amigos também que se encontram espalhados em toda a Europa. Você que está na Europa, muito obrigado pela sua atenção sempre. Eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nossos amigos no Japão, nossos amigos nos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, aonde quer que você se encontre, seja você sempre muito bem-vindo, muito obrigado mesmo de coração. Eu quero agradecer nossos amigos que nos ajudam, que mandam contribuições para a nossa família, em meu nome, em nome de Fabiana, em nome de Michael, Marcelo e Douglas, de toda a nossa família. Muito obrigado pelas ajudas de vocês. Gratidão do fundo do coração pela generosidade de vocês. E generalizando a tudo e a todos vocês, muito obrigado por você que nos assiste, nos doar a sua atenção, sacrificando um pouco da sua atenção para nos ouvir. Para nós não tem preço, é um privilégio gigantesco. E como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Vocês estão todos tranquilos? Né? Hoje eu estava pensando, eu falei assim, olha, eu vou fazer os relatos em lives e vou fazer os vídeos gravados em alta resolução. Então os vídeos, a série Kiras, que já está vindo aí, o nosso curso de energias que eu vou dar para vocês, que eu vou compartilhar com vocês com o maior prazer, será feito em alta resolução e o som alto, né, Fabiana? Top aí dos tops, né? E as nossas lives a gente no bate-papo bem descontraído aí, os relatos a gente faz em transmissões ao vivo, posteriormente indo para o quê? O YouTube, que é onde estão os canais Marcelo Marins Consciência Cósmica, chamados a despertar. Bom, meus amigos, eu não sei ficar sem vocês, né? Nossa amizade é muito grande, eu e Fabiana. Eu necessito da amizade de ustedes, né? A gente formamos um laço de amizade. Marcelo, Fabiano e os nossos... Eu não tenho seguidores. Quem tem seguidores são mestres, pastores, gurus. Não, eu tenho amigos, amigos de jornadas, aqueles que compartilham da mesma jornada e dificuldades que eu. Então, eu chamados a despertar e o Marcelo Marins Consciência Cósmica, eles não têm seguidores, e sim amigos. E é uma honra para mim ter você que assiste os vídeos no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Muito obrigado, é uma honra ter vocês. E hoje eu tô animado, pessoal. Hoje vocês me sugam que eu tô animado. Tô animado, Fabiana, hoje? Bastante. Hoje eu ralei igual um cachorro, né? Um cachorro da moléstia. Mas hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô que tô. Mas, pessoal, eu quero fazer hoje Hoje vai ser um relato especial, se bem que eu posso dizer que todos os relatos são para mim especiais, né? Com certeza. Todos os relatos são top. E manda relato lá no e-mail de relato que eu leio tudo, né? Eu quero mandar um beijo àqueles que mandam lá no e-mail do relato me xingando, né? Me xingando. Aqueles que me xingam, um beijo para vocês, né? Um beijo para todos que me xingam. De vez em quando aparecem uns e-mails lá que eu falo assim,
Misericórdia, se eu fosse da religião, eu ia rezar um Creio Deus Pai, eu ia rezar aqui, porque é cada desejos de bons, benéficos que me desejam, mas, né, falem bem, falem mal, mas falem de mim. E quanto mais falam de mim, mais eu apareço. E mais eu cresço, e mais os canais crescem. Aqueles que falam mal vão lá olhar de curiosidade e permanecem, ficam com a gente e a gente toca o barco, né? Beleza? Mas, pessoal, hoje o relato hoje é do meu filho Michael, né? Esses dias, já tem uns dias, né, Fabiana? Já tem um tempinho, uns dias. Já tem uns dias, né? Tem. O Michael falou assim, ô pai... Tem umas 2 semanas. Você vai usar meu relato? Falei, vou. R$50, viu? Direitos de áudio da minha voz. Você pode me dar R$50 pra usar meu relato. O que é isso, rapaz? Que te dá? Não, mas eu tenho direito de voz, de imagem. Você tem que me dar R$50. Autorais? Direitos autorais da minha voz, viu, pai? 50 conto depois. Rapaz, mas que é isso? Vai sonhando, viu? Antigamente os filhos pediam era R$1, R$2. Tá pedindo direitos autorais, 50. 50, hein, pai? 50, hein? Pra usar meu relato. Senão você não vai usar, não. Menino. Né? Ele é tímido. Pois é, mas aí é o seguinte, pessoal. Esses dias eu tava quebrado, cansado demais. Aí eu acordei e a Fabiana falou assim... Marcelo, o Michael teve uma experiência que ele acordou contando umas coisas assim bem fortes, com lucidez. Ele contou ali como se fosse um adulto, assim, bem forte, né? E aí eu até gravei. Mas eu queria que você depois conversasse com ele e ouvisse atentamente o que ele contou para mim e para Marcele cedo. Falei, beleza, tranquilo então. Aí eu cheguei no Michael e falei, Michael, você quer contar comigo, comentar, falar o que aconteceu com você? Aí ele disse para mim, olha só, pai, eu falei, eu vou aproveitar para gravar, porque aí eu consigo pegar você no momento ali de estar falando, de estar compartilhando, né? Detalhes, né? Os detalhes, porque depois passa e cresce. Passa e esquece, né? Cresce, passa e esquece. E eu sentei com ele, peguei um celular, botei ali no gravadorzinho. Falei, meu filho, fique à vontade, fala o que você sentiu, o que você acha, que, assim, libere as suas emoções, os seus sentimentos, suas memórias. Pai apenas está aqui para ouvir. E ele foi me comentar e eu vou colocar o áudio do Michael e depois a gente vai vir debatendo, falando aí, tá certo? Sim. Só para detalhar uma coisa, o pessoal eles vão perceber que ele tá bem elétrico. Aconteceu com ele acordou, foi pra escola, né? Sim. E ele já acordou agitado. Ele acordou assim. agitado? Nossa, muito agitado. É porque eu não vi, eu não tava junto. Sim, aí eu fui levar eles pra escola. Quando ele voltou, que ele veio contar o relato pra você e eles vão perceber que ele ainda tá elétrico. Ele ainda tá na vibe, na energia, né? Ele ficou com essa energia o dia todo. Vamos lá, então. Vou soltar aqui na caixinha de som. Espero que vocês ouçam bem. Vamos lá. Aqui. E dentro do sonho, que eu falo ter consciência. Gravando. Tá gravando? Peraí. Tá gravando. Eu quero que você Minha experiência... me conta tudo que você tá na sua mente. Tá. Minha experiência eu comecei quando eu acordei dentro do sonho, que eu falo ter consciência dentro do sonho. Foi que eu tava numa caverna, não sei se era uma caverna ou era uma cidade subterrânea. Cabia Uberlândia dentro e se brincar até 2 Uberlândia, de tão grande que era. E estava vazio. Tava vazio essa cidade? Tava. Era caverna? Era uma caverna, uma cidade, eu não sei porque eu não conseguia... casa, prédio, alguma coisa assim? Não, era totalmente aberta. Era como se fosse um espaço oco, uma caverna um espaço oco, isso mesmo. Gigantesca. Gigantesca, muito, mas muito grande que eu não conseguia ver o fim dela. E eu olhava mas ela era iluminada ou ela era escura? Ela era, não sei se era iluminada totalmente, porque eu conseguia enxergar ela. Assim, o tamanho olhando dela. o tamanho dela.
Mas era escura também um pouco. Era como se fosse assim, meio escuro. Meio escuro e meio claro, isso mesmo. E eu olhava pra minha direita, eu vi um ser do meu lado, tipo, do ladinho assim, olhando pra mim. E esse ser tinha uns 7, 8 metros de altura e parecia aquele largato que tem no filme do Homem-Aranha, lembra? Homem-Aranha 4? E esse ser, ele tava olhando pra mim com uma cara de riso. Ele tava olhando com um ar, fazendo um ar de riso. Tipo uma cara de sarcasmo, tipo assim, eu tô com dó de você, sabe? E eu olhava pra ele assim, desesperado, meu coração tava batendo muito rápido. E na hora que olhei pra ele assim do lado, eu saí correndo, mas tão rápido, que eu devo ter ficado... Eu tinha que chegar no final, tipo... Parecia que eu tinha que sair dessa caverna, sabe? Sair desse lugar. Porque eu tava à noite no lugar, dava pra me ver quando eu cheguei, faltando pouco pra me sair. Eu conseguia ver que tava à noite, dava pra me ver as estrelas, a iluminação, sabe? Que a lua quando ilumina a terra. Eu conseguia ver, mas nessa hora que eu tava... Faltou umas 2 ruas pra mim chegar na parte onde eu saio da caverna, eu tava com muita falta de ar. Você fala rua, era tipo... É rua normal, assim, igual a nossa estrada de terra, caminhos? É tipo... Parecia um salão gigante, só que, claro, de terra, sabe? Esse lugar onde eu tava. Tava totalmente vazio, parecendo que foi aberto recentemente, sabe? Certo. Não tinha casa, não tinha nada. Era super gigante e a altura era muito alta. Você fala a altura do teto? Do teto, devia ter uns 200 a 300 metros. É muito grande. E quando eu fui saindo correndo pra mim sair dessa caverna, quando faltou uns 200, 300 metros que eu conseguia ver o fim dela... Eu parava pra respirar, que eu tava ofegante muito. E como é que era você? Você se lembra como é que Eu lembro, eu era adulto, eu era forte, magro. Eu tava com traços de homem adulto. Você era um homem? Adulto, isso mesmo. E magro, assim, forte, esbelto? Magro e forte e alto. E mais alto que eu tô agora. A sua cor, você lembra? Era minha cor normal, assim, essa cor parda, assim. Sei. E tipo, eu lembro que eu tava com uma blusa branca, mas eu não tava reparando muito nos detalhes, porque no meu sonho eu tava com muito, mas muito medo. Porque quando eu parei pra respirar, eu tava sentindo tremores, parecendo que ia desabar o lugar. E quando eu olhei pra trás... Você fala assim, o ambiente tava tremendo? Tava tremendo, fazendo muito... sabe, barulho muito forte. E quando eu olhava pra trás, eu via ele vindo como se fosse um cachorro correndo. Ele vinha meio que de 4? De 4, isso. Mas ele era esse reptiliano. Era um reptiliano. Ele tava com aquela pele lisa, parecendo sardinha, só que com a cores... sabe essa sardinha que todo ser humano tem? Sei. A dele era verde escura. Aí tinham algumas que eram verde clara e outras verde escura. Ele parecia o quê? Um lagarto, um jacaré? Ele parecia um largato parecendo um homem, só que não com detalhes de pessoas. Era um lagarto. Era um largato. Que ficava em pé igual homem. Que ficava em pé igual homem, mas corria que nem cachorro. Ele corria com os 4 membros assim, igual cachorro. E ele tava vindo no meu rumo, mas muito rápido, que não dava pra parar ele. Ele tava parecendo um carro de Fórmula 1, 200 km. Tava muito rápido no meu rumo. Ele vinha com muita velocidade. Muita velocidade. Porque tava parecendo que ia desabar a caverna, porque ele tava correndo muito forte. Você acha que ele tava correndo de lá também? Não, ele tava vindo atrás de mim. Ele esperou que eu corresse. Ele tava fazendo graça comigo. Como se ele tivesse Tipo assim, vai, pode ir que eu vou te alcançar, pode ir. Entendeu? Tipo, fazendo graça, querendo fazer graça. Ele deve ter ficado uma hora esperando eu correr no máximo que eu posso. E quando eu corri, o que eu corri em 40 minutos, ele conseguiu em 2 minutos. Você cansou? Cansei, tava ofegante, tava morrendo de falta de ar e tava custando respirar. E nessa hora que eu olhei pra cara dele de sarcasmo no começo, ele tava tipo assim, vai, pode ir que eu te alcanço em 2 minutos. E tipo, o que eu corri em 40 minutos, ele conseguiu em menos de 5 minutos, sabe, me alcançar, correndo. E nessa hora que ele tava vindo no meu rumo, eu queria sair correndo de lá. Tava com muito medo dele, porque ele tava muito rápido, ele era forte, muito musculoso. E nessa hora que eu fui sair correndo, ele puxou meu braço que arrancou. Ele arrancou seu braço? Arrancou meu braço, esse braço da esquerda aqui. E tipo, tava doendo muito e ele catou esse meu pedaço do braço aqui e tava comendo como se fosse uma carne normal. Fazendo aquela cara de que tava gostando do que tava fazendo.
E nessa hora, eu sentei, ajoelhei no chão e olhei pro rosto dele e perguntava, chorando pra ele, por que ele tava fazendo aquilo comigo. E ele olhando com uma cara de risada, fazendo graça comigo. E nessa hora, assim, ele foi e me devorou todinho. Eu acordei com o despertador da minha irmã. Você viu que ele tava indo pra te atacar. Indo pra me atacar. Você acha que ele ia te devorar? Devorar. Aí você acordou? Acordei totalmente. Foi muito realista. Parecia que eu tava lá mesmo. Sabe? Foi muito realista. Você acha que isso pode ser alguma coisa que aconteceu com você, uma lembrança de uma outra vida? Ou você acha que isso é do astral? Você teve uma vivência num outro mundo, num outro plano de realidade? Ou você sente que talvez isso aconteceu realmente um dia, foi real isso? Eu acredito que seja em astral, porque... Foi uma experiência do plano astral? Foi porque eu pareço muito comigo de hoje em dia, assim, sabe? Você traz lembranças, aparências. Uhum. E fora que minha mãe, ela tinha me perguntado se eu fui levado pra lá ou alguma coisa assim do tipo. E eu tenho certeza que eu fui jogado lá dentro como um brinquedo pra ele fazer graça. Ah, então você acha que alguém jogou você lá como se tivesse jogado você numa jaula. Numa jaula de leão, sabendo o que ia acontecer com você. Uhum, sim. E você... Aí você, na hora que você estava ajoelhado e estava praticamente implorando, aí você, a última lembrança desse vir dele, você teve, foi dele vir pra te atacar, pra te devorar. Foi, que ele tinha segurado a minha cabeça quando eu tava ajoelhado, ele segurou a minha cabeça assim e ele começou a me devorar, comer a minha barriga, essa parte do corpo. Aí você acordou? Ah, eu acordei, totalmente. Ah, não, então tá bom, então... Obrigado pelo seu depoimento, viu? De nada. Bom, pessoal, vocês ouviram o depoimento do Michael, né? Você vê que ele tá assim, ó, mas naquele momento, não sei o que lá, vocês viram que ele tava na energia, na vibe. E o que acontece, né? Quando acontecem as coisas com os meninos, a Fabiana vem em mim e fala, vai lá no astral, usa Colupes, usa quem você conhece, o que aconteceu com meu filho. O que aconteceu, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, eu acho que vocês estavam brincando com ele. Eu acho que eram amigos dele lá. Aí eu falei, vou ver, se você tem essa impressão. Ela falou assim, eu acho que isso aí não... Porque no astral, ela mesmo disse, no astral eles comem os eus maiores, porque o ser astral não morre. Então, você arranca a cabeça de um espírito, ela regenera. Você arranca o braço de um espírito, ele regenera, é ectoplasma, ele se forma de novo, entendeu? Se você tira algum membro de um espírito, ele se regenera pelo ectoplasma. Não é igual se você arrancar aqui da carne do bonequinho tridimensional da 3D, você arranca, já era, né? Aí você fica sem a parte, porque é uma concepção diferente, biológica diferente, mas no espírito ela regenera. Então é assim, o espírito não morre, né? E isso acontece, viu? Acontece, o astral é fogo. E a mãe dele chegou em mim e falou assim, olha, eu queria que você... Porque o astral é denso. O astral é denso. Lá é barra pesada, aquele astral lindo, angelical, mestres ascensionados, seres de luzes, né, aquela coisa, aquela fala mansa, aquele olhar todo assim, olá, parece que tá com dor de barriga, né? Olá, meus amigos, muita paz. Aí você já dá uma simulada no mal de Parkinson, né? Muita paz e muita luz a todos vocês. Aqui, Bia, tá na tremedeira. Ai, você tem que amar o próximo. Claro, é mentira. Na hora que aparecer um espírito pra você, você já dá uma chapuleta assim, ó. Você manda os 5 dedos no pé do ouvido dele. Fala assim, mostra quem você é de verdade. Não vem que você... Né, você tá passando mal? Dá um pescoção nele, que aí já mostra. O que você fez isso? Você ficou aí, fala, esse é você, né? Esse é você. E a mãe dele chegou em mim e falou assim, olha, Marcelo, eu acho que estavam, vamos usar uma linguagem mais popular,
Eu acho que estavam trolando ele. Isso aí amigos do eu maior dele lá fizeram essa pegadinha com ele, né? E o astral é denso. O astral é denso. Eu já conheci uma pessoa que ela passava por experiências de os reptilianos no astral deixaram essa pessoa correr. Essa pessoa olhava e logo em 2, 3 saltos, pegava a pessoa, né? E depois deixava a pessoa correr, a pessoa correndo e 1, 2, 3 saltos já estava em cima da pessoa. Fabiana também já conheceu pessoas que já passaram por essa situação, não é, Fabiana? Sim, já sim. E o que que fez você, assim, igual você veio falar pra mim, que você é a mãe dele, né? Você veio falar pra mim que achava que ele tava trolando, porque você percebeu, porque você já viu muitos reptilianos também no astral e tem Já. Fabiana tem muita experiência com Já reptilianos. tenho muita E experiência. tem um grupo de reptilianos, acreditem, eu nunca disse isso antes. Tem um grupo de reptilianos que sempre tá de olho e muitas vezes protege a Fabiana. Lembra do amigo que levou uma enforcada no pescoço? Do reptiliano aqui em casa? O médium kardecista, né? Que era o Master Plaster Power aqui. Levou uma enforcada aqui do reptiliano. O reptiliano ainda me olhou, me ameaçou. E com ódio, né? Porque assim, já deu aquela olhada pra mim. O meu já cortou a agulha. Fiquei olhando assim, né? E o médium... Nossa, peraí. Tem alguma coisa forte aqui, o ser só no gargalo dele aqui, né? E eu olhando assim, e eu tremendo, né? Falei, ai meu pai do céu, né? Agora daqui a pouco é eu que levo a enforcada no pescoço, ó, viu? Reptilianos adoram enforcar pescoços, viu? É uma tendência deles, né? Reptiliano gosta de dar uma enforcada. De vez em quando você vai ver um relato de um evangélico. Eu fui dormir de tarde. Meus irmãos, eu fui dormir de tarde. Eu deitei na minha cama e de repente o demônio começou a me enforcar na minha cama. Meu pai, não, Jesus, credo Deus Pai. E eu fui enforcado na minha cama. Eu fui dormir sentindo me enforcando. São reptilianos, adoram enforcar. São peritos em pegar no gargalo da pessoa aqui e enforcar. Reptilianos. Lembra do poder adoram dar uma enforcada no pescoço. Eu já tomei uma enforcada uma vez que eu falei assim, você não vai fazer isso mais não. Não vou mais te contrariar, né, viu? Mas eu era muito novo. Mas, fala, você pode ficar à vontade. É porque assim, Marcelo, como as pessoas sabem, né, que os nossos filhos ainda são novinhos. O né? Michael Ele é uma só criança. tem tamanho. O Michael tem 1,88 m, ele é mais alto que eu e tem 13 anos de idade, 13 né? anos. Calça uma chulapa de 45, 13 anos de altura, 1,88 m, mas a cabeça é de moleque. Isso, eu até brinco com A ele. Marcela é muito mais madura que ele. Ele é muito imaturo, Imatura, é um molecão. Isso. Então, assim, quando ele teve... Porque sempre as experiências dele... Eles já tiveram muita experiência, Demais. né? Mas ela foi muito forte pra ele. Então, quando ele acordou, que ele veio me relatar, que ele veio me contar, né? Eu assim, a primeira impressão que eu tive não foi algo de ruim. Porque eu já os vi no astral, o Michael... O Michael lá, ele é completamente diferente, ele é denso, assim como todos os seus maiores são. Já vi ele até tocando rock lá e outras situações. E a gente sabe que todo mundo é denso, né? Então a impressão que me deu é que foi duas impressões. Eu expliquei pra ele acordou muito chateado. Muito chateado, nervoso, sabe? Ai, eu odeio os reptilianos. Eu odeio, mano. Não fala no reptiliano pra mim que eu odeio o reptiliano. O que acontece? A impressão que me deu foi duas impressões, na verdade. A primeira foi que ele estava fazendo uma brincadeira de mau gosto. Porque no momento que ele tá dentro da caverna, ele tava perto dele, junto dele. Então ele tava do lado dele. Ele não tava sozinho, né? Então ele olhou pra ele falou, mãe, ele me olhou e falou tipo assim, eu tô com dó de você, tipo, eu vou te pegar. Mas é aquela coisa de, sarcasticamente, eu sou mais forte, porque o Michael estava como o Michael, tanto que ele faltou o ar dele.
Então ele viu que ele tava lá como personagem do Michael. Aqui, e não, porque não existe espíritos de criança. Já falei isso. O Michael é um meninão de gigante. Então, mesmo o personagem dele se torna uma forma mais adulta. Sim, ele não tem... sendo maior. Mas a imagem, a consciência, né? Vamos pôr assim. A consciência dele era do Michael aqui. Do Michael aqui. Do Michael aqui. Do personagem. Mesmo ele sendo, ele tava, era o eu maior dele, na forma dele, mas era a consciência do Michael, tanto que ele faltou ar. Ele tem bronquite, ele tem falta de ar, e ele correu e ele não conseguiu correr mais, porque faltou o ar. Então, quando ele vê que o Michael para, que ele fala assim, agora eu vou, e ele corre em cima do Michael, ele vê que o Michael tá morrendo, se borrando, por causa da presença dele. Aquele barulho de caverna, como se estivesse desabando, é ele correndo, porque eles são enormes, né? Então ele passou, a primeira impressão foi que ele realmente quis fazer uma trollagem com ele, uma brincadeira de mau gosto. Ou ele é alguma coisa do Michael, do ser dele, do Michael, assim, eu tive essa impressão. Ou o Michael aprontou com ele e ele quis devolver. Alguma coisa nesse sentido, assim, entendeu? Porque nós sabemos que eu apronto, você apronta, a gente briga, a gente vai e faz várias coisas, né? Então eu comentei isso com ele, falei, meu filho, tem essas hipóteses, né? Você tem que passar, até falei pra ele, passa a meditar, né? Pra você ter as suas experiências e poder entender as suas experiências, né? Mas ele tava muito chateado no dia. Aí depois ele começou a entender. Então foi essas duas impressões que eu tive, assim. Essa primeira, maior, né? Sim. Até por causa de outras pessoas que já teve aquelas experiências que você sabe. Os reptilianos são muito presentes na minha casa. E eles brincam muito. Eles fazem muita coisa sem graça, sabe? É um humor negro, sarcástico. Negro. Aquele humor sádico, aquele humor... não é coisa só de reptilianos, é coisa de Dráculas e reptilianos, que é toda a mesma família, a mesma coisa. Né? Então, assim, é aquela coisa... Aquele sarcasmo negro, aquela coisa sem graça, que só a pessoa que faz acha graça, porque a outra se sente constrangida, se sente diminuída, se sente amedrontada, mas aquele que faz, né... E pra nós aqui é uma coisa horrorosa, né? Porque nós estamos como personagem, né? E imagina ele como uma criança, né? A cabeça dele como que fica, né? Aí que eles adoram, né? Ah, eles amam, né? Pois é, e a mãe dele me trouxe essa análise da experiência. Ela falou assim, olha, você convive muito com reptilianos, tanto que eu tenho uma certa guarda de reptilianos. Eu trabalho com os Colups, trabalho com o César, o grandão, e tem 2 Dráculas e alguns reptilianos que convivem com a gente. Minha casa tem convivência de reptiliano. E nós já tivemos alguns livramentos espirituais, porque alguns nem foram Dráculos, foram reptilianos que intercederam, que entraram. E tomou a frente da situação e nós tivemos alguns livramentos devido a alguns reptilianos que são nossos amigos, que são particularmente meus amigos, tá? Então, uma vez, né, os reptilianos, eu gosto muito deles, porque já me tiraram, já afastaram de mim muitas pessoas falsas. Uma vez apareceu uma pessoa, eu sou médium paranormal, eu tenho contato com isso, eu tenho contato com assado, não sei o que lá. Gente, beleza, é médium. A pessoa falou assim, olha, esses Colups vieram aqui. Aí eu fiquei assim... A pessoa digitou, me mandou o nome dos Colups, sem eu nunca ter colocado na internet. Na hora que eu li o nome, falei, foram lá. Foram lá. São eles mesmo. A pessoa viu eles porque é o nome deles. Beleza. Só que a pessoa tinha uma segunda intenção em relação à minha pessoa. Porque eu não sou uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa que... Eu não tenho segunda intenção com ninguém. Eu sou na minha. Eu sou na minha.
Aí a pessoa conversando, né? De repente a pessoa fala assim, olha, ele está aqui me olhando com um olhar de quem quer me matar. Quem tá aí, né? Quem tá aí? Tem um lagarto, um homem lagarto, gigante, me ameaçando, dizendo que se eu fizer graça, não, eles vão me afastar de você. Tipo assim, não faz graça com ele. Você não vai conseguir o que você quer. E a pessoa queria um mega de um espaço nos chamados a despertar. No começo eu era muito bobinho. Eu era um cara que, tipo assim, ó, eu queria falar um vídeo nos chamados a despertar. Pode, tranquilo. Ah, eu queria que você lesse uma mensagem minha, tranquilo. Olha, eu tenho uma mensagem que eu recebi de um ser. Será que poderia vincular nos chamados a despertar? Pode, tranquilo. Eu era muito aberto. Eu era muito bem, né? E muitas pessoas mau caráteres, pessoas com segundas intenções e interesses, porque o Chamados a Despertar, ele não é meu canal. Ele é dos seres alienígenas. Ele não é meu. O meu é o Marcelo Marins Consciência Cósmica. Esse é meu. Então, muita gente tentou se aproveitar, porque, como não é meu, o Chamados a Despertar chama muita atenção, muita admiração e muita inveja. Ele é autêntico demais. Porque não é meu, não é autoria minha, não é mérito meu. Aqui, esse canal é de extraterrestres. Se tem um canal que ele pertence a extraterrestres, é o Chamados a Despertar. Que eu nunca disse que esse é meu canal, tipo assim, sabe? Eu sempre falei, o canal pertence a eles. O meu canal, que eu posso falar que é meu, é o Marcelo Marins Consciência Cósmica. E eu abri espaço para muita gente que fingia vir com amizade, fingiam ser verdadeiros, mas essas pessoas eram falsas demais. De espiritualistas, de despertar de consciência, de ascensionamento de mente, não tinham nada. Era puro ego, pura vaidade, pessoas vazias, fracas, sem personalidades, que queriam aparecer para ver se sentiam ser alguém. Porque o quê? São vazias. Beleza. E eu abria, né? Eu reganhava as pernas. Ah, tá. Você quer gravar? Então grava. Não, vamos fazer um vídeo junto, né? E foram muitas pessoas que queriam espaço. E o canal não é meu. O canal é dos seres extraterrestres. E o que acontecia? Eles tomavam a frente. Quem são os extraterrestres? São reptilianos, Dracos, os Colups, que são Greys, podemos chamá-los de Greys, e os outros. Aí o que acontece? A pessoa foi, né? Ah, tem um lagarto aqui e ele deitou na minha sala, ele deve ter uns 3 metros de altura. E ele está aqui fazendo um som esquisito me ameaçando. Pessoal. A pessoa também falou que ele ficava rodeando. Ele ficava ela, rodeando. Né? Enquanto ela digitava com você, ele estava rodeando. E ele ameaçando matar ela. Aí eu olhei assim e falei, gente, será que isso tá saindo de mim, né? Será que é da... Ele disse que veio da sua casa. Falei, então é eles mesmo. Ó, eu não faço nada, eu não tenho poder, eu não tenho força pra nada. Sou apenas um cagador de bosta comum como qualquer um outro. Mas esses seres já colocaram doenças nas pessoas, doenças. Infelizmente eu já pedi pra não colocar, colocaram doenças. Teve neguinho aí dando ataque de taquicardia de coração, tendo que parar em hospital. Colocaram, algumas pessoas não falam, mas eles começaram a colocar doenças nas pessoas. Enfermidades bravas. E eu falei, não faz isso. Não façam isso. Mas eles, tá nem aí. Porque o ser humano aqui, o que acontece? Para eles, tanto faz como fez. E já mandaram uns batuquinhos aqui pra cá. E uma vez, presta atenção. Você lembra uma vez que nós estávamos aqui, entrou um homem na nossa casa. Meia-noite. Você lembra? Sexta-feira, 13. Lembro.
entrou um homem, 2 metros de altura, camisa de botão preta, calça preta, uma capa preta e um chapéu e uma barbichinha. Entrou com um punhal. Sexta-feira 13. Ele apareceu aqui na minha casa. Se apresentou. Isso foi o ano passado. Foi ano passado. Se apresentou. Deu o nome dele e muitas pessoas conhecem. Isso, olha, eu vim matar você. Me encomendaram para matar você e a sua família. E eu olhei. Camisa de botão preta, calça preta, capa preta, chapeuzinho, assim. O olhar dele era branquinho. A energia da minha casa foi horrível, não foi? Nossa, horrível é... Foi horrível. Que noite. Meia-noite ele entrou na nossa cozinha. Ele falou, eu falei, sério? Você veio para me matar? Só que se você for mais forte que eles, você pode ter certeza, você vai me matar. De repente, materializou 2 répteis. Répteis escamados, os dentes tudo assim, ó. Tudo escamado, o olho enfendado amarelo assim, ó. Apareceu 2 na minha sala. Sem brincadeira. Ele fez assim, ó. E os répteis com a cauda banando. Eu falei, pode ir. Um dos répteis pegou ele pelo pescoço, assim, ó. Com a garra, uma unha preta desse tamanho, uma garra preta desse tamanho. Catou ele assim, ó. Levantou ele assim. Um reptiliano, musculoso. Parecia o Schwarzenegger, de musculoso, né? Catou ele assim, o réptil, e abriu a boca assim, a língua dele... Quem já viu o videoclipe do trailer do filme do Venom? Hã? Fabiano disse, esse reptiliano eu já vi aqui em casa. O Venom é um reptiliano, tá? Reptiliano. Aquele filme, assistam o trailer do Venom. O Venom é um reptiliano, tá? Reptiliano. A língua do reptiliano, ela fez assim, ó. Ela saiu desse tamanho pra fora, assim, ó, e ficou balangando. Ele era o tal do sei que lá do chuchu da morte, da época. Não fala, não. Aí o que aconteceu? Catou ele pelo pescoço, assim, ó. Mas ele começou a dar uma grunhida, assim. O outro foi, catou no pescoço dele. Eles saíram correndo. E o que aconteceu? Eles bateu na minha parede e desapareceram. Fez só... Quem que eu agradeço por esse livramento que alguém em algum lugar fez isso pra gente. Queria o meu mal, queria o mal da Fabiana, o mal da Marcele. O Marcele na época tinha 14 anos. O Michael, 12 anos. Aqui à noite, alguém quis o quê? Quis isso. Queria acontecesse uma tragédia para nós. Eu poderia pedir a Deus, ai meu Deus, me ajude, não sei o que lá. Mas eu sabia desses guardiões aqui espirituais. Espirituais não, astrais, né? Que eles podem se o quê? Materializar. São reptilianos, são alienígenas. Então o que aconteceu? Eles foram... E isso acontece com muitos de vocês. Muitos de vocês recebem livramentos. Por quê? Não é Deus. Deus não existe Deus. Isso não existe. Não existe. Não existe mestre ascensionado. Essas porcaria não. Seres alienígenas, aliados astrais, muitas vezes, sem se mostrarem, livram vocês. Livram vocês. Aí só que a pessoa, dentro da loucura da religião, ela
simplesmente ela vai e... Ai, Deus, obrigado. Aí Deus, oh, eu sou Deus. Eu livro, eis que se entregar, dar a vida a mim, terá a vida eterna. Eu cuido dos meus, né? Ele é muito cheio de ego, ele gosta de aparecer. E os verdadeiros aliados não querem fama, não querem sucesso, não querem aparecer. Eles são o quê? Não precisa, você é um boneco, você é um personagem, você não tem o quê? O que eu posso dizer? Você não tem necessidade de saber quem é, não é verdade? A ajuda vem, eles ajudam você, lá no astral vocês conversam. A religião, em todos os sentidos, retarda a mente do boneco da terceira dimensão. Quer falar? Voltando ao relato, né? Tô lembrando de algumas coisas aqui. Eu achei fantástico o que aconteceu, apesar de muito forte para ele, porque foi algo que ele ficou, pessoal, muitos dias falando isso, ele ficou muitos dias, né? Então, mas foi forte. Mas eu achei tão bom porque ele teve uma vez que ele tava lá na casa da minha mãe, mas isso foi aqui, tá? Nessa dimensão nossa. Na roça? Na roça. Então você sabe, o pessoal sabe também que o Michael, ele vê outra dimensão também. Né? Ele puxou em características algumas energias minhas. Sim. Né? Isso. Então ele tem esse dom também de ver as coisas, né? Até hoje, então ele sempre vê. E lá na minha mãe, eu lembro que ele era pequeno e tava de noite, a gente tinha que pegar o ônibus lá naquele caminho escuro lá. E eu lembro que tava eu, os meninos na área, e ele foi lá pra fora com o Douglas e a Marcele, e ele viu atrás de uma árvore que tinha perto da porta da casa da minha mãe, mas era umas 2 casas acima, que lá é roça, né? Então as casas é um pouco mais distante. E aí tinha uma árvore, ele me contou isso várias vezes, que ele viu um rabo de um lagarto, mas só o rabo mexendo. No invisível. No invisível, não viu. O restante do corpo tava tampado. Oculto, isso, invisível. Ele viu o rabo e ele falou, mãe, eu vi um rabo, mãe, parecendo de lagartixa quando fica assim, mas um rabo. Falei, meu filho, que tamanho que era o rabo? Que grossura que era? Nossa, era grosso, mas isso mãe. é muitos anos atrás. Há muitos anos. Aí, ele devia ter uns 8 anos, 7 anos. Ele era pequeno, Marcelo. Foi na época que ele teve a experiência do cachorro, lembra? Lá na casa da minha mãe, do cachorro com o olho vermelho. Ele já contou essa experiência pra eles. Já. Então, eu achei fantástico, porque o que acontece? Quando ele sempre me falava assim, porque eles têm experiência com os Colups, né? A Marcele, aqui em casa, a Grey aparece pra todo quanto é lado. Principalmente a Marcele, né? A Marcele tem um né? Grey, ele tem 1,80 m. Ele só dá contato pra ela e chama ela de irmã. Ela contou esse relato. Então, assim, mas o Michael, ele sempre ouviu o relato do pessoal, porque eles ouvem aqui em casa, sim. E ele ficava assim, mãe, eu queria tanto ver um reptiliano. Eu queria ver, mãe, eu queria ter uma experiência com o reptiliano, mas eu ver ele ao vivo, né? Assim, eu ter uma experiência, ver ele de verdade. Então, essa experiência dele é algo que ele não vai esquecer mais. Foi uma experiência forte, mas foi algo para ele entender que realmente os reptilianos, os seres alienígenas, né? Eles estão aqui, eles são verdadeiros, né? Sim. Então, reforçou mais ainda o trabalho. Eu achei ótimo. Eu fiquei com muita dó dele pelo que ele passou, né, da situação. Mas hoje, quando eu falo ele ouve, né, o pessoal falando, os relatos, você falando dos reptilianos, ele tem aquela energia, porque ele passou por uma experiência também forte, entendeu? Então eu achei ótimo, eu achei fantástico isso acontecer com ele. Pois é, aí a Fabiana vai e me pede... Ah, Marcelo, olha lá, né? Olha lá, eu não sou muito fã de ficar... Tem gente que fala assim, Marcelo, meu pai morreu, vê se meu pai tá bem no astral. Faz tipo pedido, não. Faz tipo pedido. Perdi... Vocês não sabem o tanto de... que eu tenho no Messenger, tudo guardadinho lá no Messenger. Gente que depois ficou hater, porque me pediu pra ver a mãe que morreu, como é que tava, pra ver como é que o papai que morreu tava... Eu simplesmente desprezo esse tipo de pedido.
Eu não sou pai de santo, não sou médico particular de ninguém. É insano esse tipo de pedido. Mas muita gente já me pediu. E se eu mostrasse, as pessoas iam ficar até surpresa. Nossa, ó, né? Mas eu não faço. Isso é uma coisa que eu não faço. Não me peça pra ver o que aconteceu. O que tá no astral, deixa no astral. Eu posso até ir ver, mas se eu tiver vontade, coisa minha vai ficar pra mim. Mas a Fabiana me pediu, bem, vai lá, olha lá, Marcelo, vai lá, vê o que aconteceu, porque eu tenho essa intuição, eu senti isso, eu deduzi isso. Falei, então tá bom então, Fabiana, eu vou, assim que der eu farei. E aconteceu de eu estar na oportunidade como o meu personagem no astral, que eu já tenho uma comunhão com Gabriel, o meu eu maior, essa comunhão ela já é de um certo tempo, e eu procurei saber o que aconteceu, né? Meus amigos, Fabiana tem uma intuição, ela tem uma coisa muito brilhante nela, que ela, às vezes, ela sabe fazer uma leitura de situações que, se você vai tirar a conclusão, você acaba vendo que parece que ela acertou, né? Ô, Fabiana, qual que é o número da Mega Sena mesmo pra me jogar sábado? Ah, tá, manda aí pra nós aí. Ai. Aí o que acontece, né? E aí o que acontece? Eu fui, e eu já cheguei nos reptilianos. Reptiliano pra mim é uma coisa de ver gente normal no astral. Eu falei, você estava fazendo graça com o Michael, né? E alguns disseram assim, poxa, o que aconteceu? Reptiliano é o bicho mais malandro do mundo. É o bicho mais, tipo assim, sarcástico. Esse coisa faz só. Mas, o que aconteceu? Você já olha no olhar e fala assim, você sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Aí o que acontece? Mas espírito não morre. Espírito regenera. Eu falei, gente, Fabiana acertou em cheio. Estavam trolando o Michael. Estavam trolando o Michael em alguma caverna no intramundo ou num espaço subterrâneo no intramundo e aproveitaram, né? E no caso ali, trollaram ele. Trollaram na forma de passar o medo nele, né? Mas sabendo que, por exemplo, o eu maior dele não passaria por aquilo. Mas como ele estava lá como personagem, é onde eu falo pra você, né? Tem que tomar cuidado, porque no astral o personagem ele é vulnerável. Então, como eu faço esse trabalho no Chamados a Despertar no Marcelo Marisco Consciência Cósmica, dos meus filhos também estão sob a proteção. Sob a proteção. Uma vez, antes de eu começar o trabalho, no começo eu escrevi uns livretos aí pra galera, andava dando uns livretos aí na internet pra galera, não tinha intuição, não tinha interesse de ter canal, não era, Fabiana? Eu só escrevi uns livretos, pus na internet aí pra galera. Tem pessoas que me conhecem quando eu nem tinha canal. Eu já distribuía uns livretos na internet. Tem gente aí que tá comigo antes de Chamados a Despertar e sequer existir. Que me acompanha, a gente troca umas ideias, informação. E o que acontece? Eu não tinha nenhuma intenção de ter canal, não. Nunca passou pela minha cabeça ter canal. E uma vez me pediram para fazer isso. Que ia ser mais forte, que ia atingir mais pessoas, que ia ajudar mais pessoas. E eu falei assim, olha, eu sei que vocês, que a gente pode chamar de rebelião, né? Que vocês lutam contra os dominadores. Os dominadores são Dracos, Greys muito hostis mesmo, reptilianos. E assim, o que acontece? Eu tenho medo. Eu tenho medo dos reptilianos pegarem os meus filhos. Porque os reptilianos, aqueles que estão do lado dos dominadores, eles pegam. Eles pegam muitas crianças para serem sacrificadas e devoradas nos intrasmundos dos dominadores. E eu tinha medo. Eu falei assim, olha, medo de morrer eu não tenho nem um pouquinho. A minha esposa já é adulta, mas os meus meninos são pequenos. Eu tenho medo de acontecer.
Você lembra o que eu te falei? Lembro. E o que eu te falei? Que eles falaram pra você que os meninos estavam protegidos, que os meninos, eles não... Iam ser pegos não ia ser pego, que por era reptilianos. por reptilianos, que era pra Porque ficar tranquilo. quando o reptiliano sequestra uma criança ou um adolescente, adeus. Nossa, tem muitas crianças que somem, né? São aqueles hostis mesmo, aqueles bem cruéis. E quando você vai falar deles, é complicado. Reptiliano é complicado. São muito fortes mesmos. E eu sentia medo. E eu falei, aqui onde eu tô agora, aqui na minha cozinha aqui, um pouco 2 metros. Tava falando aqui, parecia uma fumaça aqui, tipo um algodão voou, atravessou a parede aí. Olha que caso acontece cada coisa, gente. Vocês não têm noção. E o que aconteceu? Uns 2 metros de... Mas como se fosse um algodão desse tamanho, assim, bem nítido, atravessou. Como uns 2 metros aqui, materializou 2 reptilianos. E falaram comigo. Falaram, olha, nós prometemos a você. Pode acontecer qualquer coisa com os teus filhos. Mas uma coisa a gente garante para você. Não vai ser por mãos de reptilianos. Nós damos a você a garantia que reptilianos não vão pôr as mãos em seus filhos. Eles não. Me senti mais seguro. Foi onde eu tive mais, no começo, coragem de tocar o trabalho que os seres extraterrestres queriam. Ele falou, ó, pelas mãos de reptilianos, eles não vão acontecer nada com eles. Pode acontecer mãos de humanos, mãos de pessoas, mas reptilianos porem as mãos nos seus filhos, eles não vão pôr. Esses 2 reptilianos falou para mim. E eu falei para Fabiana, olha, os reptilianos me garantiram que os reptilianos não vão pôr as mãos neles. Porque eu vou falar de reptilianos. Eu vou denunciar reptilianos. Eu vou trazer certas informações sobre os reptilianos, os dracos. Que vai desagradar bastante. Que vai desagradá-los. E eu digo para vocês, assim eles o fazem. Então, estavam lá com o Michael no astral. Mas foi muito desagradável, comeu o braço dele, comeu a barriga dele, disse que ia acabar com ele. Espírito não morre. Não morre mesmo. Então, sabiam o que estavam fazendo. Depois disso, Fabiana, o Mike passou a se interessar mais pelos assuntos cósmicos dos canais do trabalho ou não? Mas ele tem mais interesse, ele ouve, né? O Mike era mais interessado em quê? É Naruto, é desenho, é tudo. Ele veio me perguntar, ele falou, mãe, se eu, meditar e quando eu estiver lá, eu vou me defender? Porque ele ficou impressionado. Falei, vai, meu filho, você vai sim, com certeza você vai se conectar com o seu eu maior. E aí o seu eu maior vai ter a defesa dele, porque não acontece isso com os eus maiores, né? Acontece isso com os bonecos aqui, né? Com a sua consciência daqui. Acontece com alguns eus maiores, igual eu já relatei, mas aí coisas de eus maiores, né? É outra situação, né? Mas Sim. o normalmente não, porque você os bonecos, defende, né? E aí ele falou ou os personagens, né? Digamos assim. E aí ele falou, mãe, então eu vou meditar, porque quando ele vier, eu vou soltar uma luz em cima dele. Um raio da minha mão, que ele brincou, porque o Mike é muito imaturo.
Ele é bem imaturo. Pra ele entender isso é bem complicado, assim, de você, como mãe, explicar, né? Não é Ele tá muito fácil. insercido no mundo dos desenhos, Dos desenhos, aqui, né? Então aí ele falou que ele ia, mãe, sai uma energia do corpo e aí eu vou acertar ele igual o Kamehameha, né? Que é o dos personagens. E aí nesse pensamento dele, eu falei, vai, meu filho, se você se conectar, né, com o seu eu maior, e aí você vai se defender lá, que vai sair energia de você, com certeza, e ele não vai poder fazer isso com você mais. E aí a gente ficou conversando sobre isso várias vezes, sabe? Então ele ficou mais interessado, bem né? Bem Já mais. chegou a vez de eu gravar aqui, ele tá sentado ouvindo assim, Sim. eu falando. Esse dia, né? Ele sentou aqui. Tava sentado. Então assim, vocês veem que, mas foi uma desgraça que aconteceu. Gente, o astral, o pau come o tempo todo lá, só não come. Quando você chegar no astral, né? Se eu tô no astral. Aí vem uma pessoa, oi, gente, vem cá. Nossa, que saudade de você. Você já começa a ficar com o pé na frente e o outro atrás. Vem aqui, olha a paz que temos, olha que maravilha. Fulano, olha aqui, oi, que experiência, que visita agradável. Como é bom ter você aqui. Você já pode ectoplasmar uma bazuca. Sim. Você já ectoplasma uma bazuca. Fala assim, Vem, né? Vocês vão ver como é que vai ser agradável a minha visita aqui, cambada de mentiroso. E pô, mete bomba em todo mundo. Porque isso aí é maior fingimento. Ai, seres de luzes, arcanjos, mestres ascensionados, comando e planetários, interplanetários, hierarquia de luz. Aqui, ó. Só os trouxa, os malucos religiosos, neuróticos religiosos que adoram isso. Nossa, eles adoram esse engodo nessa lama. Nossa, adora. É maravilhoso, né? Pessoalzinho aí da falsa luz, né? Da luz astral adora essa palhaçada. O astral é tenso. Bem tenso. E o que acontece? Aconteceu isso daí com o menino, e o menino, ele já, né, parece que deu uma despertada em algumas coisas que ele precisava acontecer para que ele pudesse sentir mais interesse em certas coisas, não é? Sim, com certeza. Você não percebeu isso? Muito. E assim, a maturidade é porque às vezes as pessoas enxergam, né, de uma forma de ela vitimar, sempre ela ser a vítima, a pessoa vê pelo lado né? vitimizado. Isso, nossa, que quando acontece, astralmente, sempre a gente tá brigando, acontece ataques, né? A gente ataca, a gente se defende, a gente bate, a gente briga. Então, assim, lá no astral, você tem que entender que quando acontece coisas assim com você, é o que eu passei pro Michael, você tem que olhar vários ângulos. Você não pode olhar só aquele lado de maldade. Que fizeram isso com o menino? Eles não prestam, são vagabundas. Não, você tem que olhar de vários lados, porque o astral é muito denso, né? Você é denso, o Michael é denso. Então, o que as pessoas têm que ver é que nem sempre, às vezes acontece igual eu enxerguei dessa forma, porque às vezes eu poderia falar pra ele, nossa, mas ele te atacou, nossa, eles são maus, né? Eu podia resumir assim, nossa, eles são muito maus. Fala o dia que você viu o eu maior do Michael. Nossa, foi incrível. Conta a sua experiência quando você viu o verdadeiro ser astral dele. Como, nas características, como ele se comportava. Sim, o Michael, eu me vi num lugar muito sombrio. Nublado. Exatamente. Nublado, bem assim pro lado de escuro, mas dava para enxergar muita coisa. Uma penumbra assim mais clara, sim, né? Sim, era. E eu lembro que eu tava andando, né? E eu comecei a ouvir uma música, mas muito diferente. É como se fosse um rock and roll. Lembrava. Mas não é. Não é. É algo que não tem aqui. Não tem aqui. São as notas. A gente fala. Como é que é o nome, gente? Nossa, que vergonha, né? Eu toco contrabaixo há alguns anos.
O campo harmônico. O campo aqui é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse é o campo harmônico musical da terceira dimensão. Mas no astral, o campo harmônico ele é diferenciado. Então, você não tem essa harmonia. O campo harmônico musical, nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, depois ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá é diferente. As notas, o campo harmônico é outra estrutura. Então, uma música astral pode soar, você fala, isso parece uma música, mas ela é um pouco diferente nas características e na energia no astral. Então, você achou que parecia uma coisa de rock. Mas não era um rock. Lembrava. Mas que estilo de rock? Era... Um tipo Elvis Presley, não, Beatles, não. Metallica, tem uma banda, Iron Maiden. Tem aquela banda que eu detesto. Eu não gosto. Fala mal de Sepultura não, bicho. Mas é porque... Eu sou fã do Sepultura. Rock... Não fala mal de Sepultura não, rapaz. Não estou falando mal. É que o rock dessa banda, ela eu não consigo ouvir. É algo tão forte, assim, é tão pesado, que eu não consigo, o meu ser, né? Mas então, lembrava, não era, eu não consigo explicar o que era exatamente, né? Porque o que eu vim, como eu conheço aqui, né? Então veio com essa lembrança de ser parecido com o Sepultura, aquela batida lá, aquele rock. E a voz dele, e ele cantava, né? Ele cantava. Mas era uma coisa bem gritada, tipo aquilo lá. Era. Tá pegando rock. Era uma coisa assim. E assim. Mas ecoava o som nossa, assim. A ecoava distância como se fosse um eco pelo. Era muito abrangendo. Alto. Era como se eu tivesse. Num show, mas não tinha palco ali, não tinha nada. Não tinha cabo de energia no instrumento. Não, ele tava em Como é que era a guitarra? Era igual a nossa, assim, ou tinha a sua característica diferente? Ah, Marcelo, era um pouco diferente, era um mas instrumento. Lembra. Tipo assim, se você... Não era guitarra? Não era. Mas lembrava? Lembrava. É porque quando você olha, você não sabe explicar com a linguagem de lá. Então, quando você olha, você fala, nossa, que lá é uma guitarra, parece. A sua referência aqui, né? A referência aqui, entendeu? Porque você não tem outra referência. Eu tava lá como Fabiana, eu não tava como o meu eu maior, tanto que eu reconheci como um Michael. Eu não reconheci como o eu maior dele, que ele tem o nome dele lá, né? Ele tem... Só que eu o vi... Eu sendo Fabiana como o Michael, mas era diferente do Michael. Ele era um homem, né? Já era um adulto. Sim. E muito diferente, muito dark, sabe? Todo de preto, aquela coisa preto, tudo preto. Então é uma coisa muito dark. E o cabelo? Não, o cabelo dele tava... Era curto. Curto? Era curto, não era longo, a estrutura não. corpórea Alto. É forte, branco? Era forte, branco, igual ele é. Da cor dele, mais magro, alto, entendeu? Lembra, você olha pra pessoa, e a você característica lembra. do rosto, assim? Quase igual ele aqui, mas um pouco mais lembra um fino. Pouco, mais queixudo? Era. Eu falo pra vocês pegar a visão dela, da forma que ela... era muito... Era uma coisa surreal aquilo, entendeu? Não parecia que ele tava cantando. Mas o que te fez... ver que era o Michael, que é o seu personagem aqui na terceira dimensão, o que foi? A energia ou alguma intuição? Não, a energia, Marcelo. Você falou, peraí, esse é o Michael lá, esse ser aí, lá no mundo, ele é meu filho na terceira dimensão, esse é o Michael. Esse ser é ele. Exatamente, a energia dele, quando eu olhei, na hora, eu o reconheci como o Michael, entendeu? Não vi como o eu maior dele, que ele tem um nome e tudo, então eu vi ele é um ele ser como, de lá, né? É um ser de lá. Eu vi ele como o Michael, meu filho, mas ficou uma coisa tão... a música que ele tava tocando era tão forte, tão pesada, que ficou uma coisa assim na minha mente, no meu ouvido. Era uma coisa dark. Muito dark. Não era esse menino que põe tá Sepultura aqui, no chinelo. é muito diferente. É assim... muito forte. É uma coisa mais forte que Sepultura. Mais forte, Foi muito, muito forte essa experiência com ele. Tanto que eu passei a ver ele de uma outra forma. Porque quando você os vê lá,
seus filhos, né? O filho da gente. Mesmo que você vê ele diferente, quando você vê essas atitudes que eles têm, essas reações, você começa a olhar ele, né, diferente. Que aquele é um menino, é um doce, é um amorzinho, né? Às vezes eu brinco muito com ele, que ele é muito crianção, mas lá não, ele não me deu moral, não. Você não é nada dele. O melhor de tudo é que eu fiquei assim, né, olhando pra ele de queixo caído e não tava sozinho, tinha outros com ele. Era uma turma? Era uma turma. E ele não me deu ideia, não. Tipo, eu o reconheci tudo, mas ele nem me olhou. É como se ele estivesse na dele, entendeu? Lá naquela vibe dele lá, entendeu? Com o rock dele, com a coisa dele, mas não era rock, né? Não era algo mais forte. Era algo astral. É astral. Muito forte essa experiência. Pessoal, aqui em casa a gente somos um turbilhão de experiências astrais, né? Aqui os meninos, eles já vivem despertar de consciência alguns graus diferentes, né? Uns tem mais, outros tem menos. Tem época que tá mais vivendo forte, nisso, né? Já tem vezes que não tá nem aí, né, Fabiana? Tem época. E aqui em casa é uma casa muito diferente de todas as casas. Nós somos uma família bem diferente. Então, nossos filhos não creem em Deus, não creem em nada disso. Eles têm... O que eu falo nos canais é o que eles absorvem desde criança, quando a gente começou. E eles são assim. Eles não têm afinidade com Deus nenhum, com anjo, santo, nada. Eles têm afinidade com a energia do ser deles apenas. E assim... E olha que eu sou um general dentro de casa, né, Fabiana? Nossa, eu sou linha dura. Mas, pessoal, tá vendo como é que muitos de vocês podem ouvir nossas experiências e falar, pô, legal, eu também já passei. Não tem, nossas experiências não são nada de mais de diferente. Todos nós temos experiências astrais. Se você usar de sabedoria, usar de interpretação, você vai perceber coisas que você vai começar a entender que você era simplesmente um pesadelo, era um demônio que estava te atacando, porque geralmente os Eus maiores são muito confundidos com demônios, né, Fabiana? Sim, porque a atitude deles é de muita violência, é de muita imoralidade, muita vulgaridade, de muita agressividade. Então, assim, o que todos nós vivemos é fácil de compreender desde que você não tenha religiosidade, tá? Onde eu falo para você um negócio. O que você quer? O que você me assiste quer? Você quer ir embora do planeta? Você quer deixar a Terra? Sair das mãos dos seres extraterrestres dominadores, que são deuses e mestres seres de luzes? E embora... Aqui é muito estrelado. Uberlândia é muito estrelado. Olha assim, às vezes 2, 3 horas da manhã, eu olho as estrelas assim, eu falo, gente, que fantástico, né? Um dia eu vou embora, um dia eu vou estar mergulhado, não vou ver nem brilho da terra, não mais. Então, para você enfrentar seres extraterrestres, dominadores do mundo, que estão no mundo invisível, quem são? Eles se mascaram de Deus, seres de luzes, mestres ascensionados, hierarquia de luz, comandos planetários, arcanjos. Ao mesmo tempo, eles se passam de demônios, diabos, seres hostis. E num grande teatro, eles se moldam como seus salvadores, se livrando deles mesmos. Eles te livram deles mesmos num grande deboche. E te colocam como escravo. E te dizem, vamos fazer uma união de luz, uma equipe de luz, equipe de otários. Equipe aqui formado por personagens da terceira dimensão de otários. O que você quer ser? Um otário? Otário
da espiritualidade, acreditando em todas essas baboseiras. Você quer ser um otário, porque é um otário aqui. Os seres astrais riem, debocham, são um bando de otários, os personagens. Ah, nós vamos formar uma equipe de luz, um grupo de luz para libertar a Terra. Bando de otários. Ou você fala, olha, eu não quero nada disso, é desapego, é luta, é garra pra cima dos extraterrestres OX aqui, pra cima deles fora, e vou voltar para o meu planeta, fora Terra, nunca mais. E aí? Faça sua escolha. Ou você é otário ou otária, e muitos gostam de ser otários e otárias. Adoram, amam. Isso tem paixão. Ou você é um guerreiro, luta contra esses extraterrestres que estão escondidos, se passando por deuses, seres de luzes, mestres, avatares em várias eras, e vocês vão embora, deixam o planeta Terra e vão para seus mundos, seus planetas, o universo afora. Ou, se você optar por ser o otário, você vai continuar reencarnando e vivendo vidas e vidas e vidas em amnésias e acreditando que eles um dia vão te libertar. Simples assim. Agora cada um segue o que quer. Cada um segue o que quer. Segue a energia que se sentir melhor. Entenderam? Bem direto. Bom, meus amigos, foi um prazer falar com vocês. Eu me sinto honrado de poder falar para grandiosos seres cósmicos que vocês são. Vocês não sabem o valor que vocês têm. Vocês não sabem a força que vocês têm, mas eu sei o poder gigantesco que vocês têm. Mesmo que vocês nem sonham, mas eu sei. E para mim, como esse personagem da terceira dimensão, esse cagador de bosta, que sou, me sinto honrado em falar para todos vocês que nem mesmo sabem quem vocês são, mas são seres grandiosos, maravilhosos, que vocês têm que acordar e ver quem vocês são. Seres fantásticos. E eu sinto uma honra em falar para vocês. Muito obrigado por você me permitir servir e estar falando com vocês. A sua atenção é inigualável, tá bom? Se você gostou, deixa seu joinha no Chamados a Despertar, ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Vai lá, aperta o gostei, o joinha. Compartilhe com seus amigos, se você sentir. E, meus amigos, conte sempre com a gente, né, Fabiana? É isso aí. Estamos aí. Cada um, né? Cada um segue aquilo que sentir afinidade. E comigo é o seguinte: uma pessoa de origem e essência Draco é para partir para cima dos dominadores. Não estou aqui para ser feito de otário por eles. Um forte abraço, um grande beijo a todos os amigos. Obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanhou no Marcelo Marins, Consciência Cósmica, nos Chamados a Despertar, de manhã, tarde, de noite, de madrugada, foi sempre e sempre será uma honra falar com todos vocês. Tchau, tchau.